Você sabe como a gente sempre imaginou Arrakis, ou Duna, como aquele centro imutável de tudo? Aquele planeta que define o destino de todo mundo, desde o imperador mais poderoso até o espadachim mais humilde. Agora imagina se eu te dissesse, esquece tudo isso. Imagina Arrakis não como o centro do universo, mas como uma bola de fogo, queimando até virar vidro. O cofre da humanidade arrombado e destruído. O sonho de um planeta verde transformado em um deserto morto de escória. Vocês acham que conhecem a história de Duna? Vocês viram os filmes, viram os planos para o planeta, alguns leram os livros, já sabem bastante coisa que vai acontecer, mas o verdadeiro horror, a verdadeira virada que muda absolutamente tudo, acontece muito tempo depois. Acontece quando o impensável ocorre. A queda de Arrakis. Hoje eu vou contar pra você não só como o planeta mais importante da galáxia morre, mas por que isso precisava acontecer. Vou mergulhar fundo na crise da especiaria, entender por que a terraformação de Duna foi a maior falha ecológica da história e como a destruição desse mundo criou o cenário perfeito para a guerra total. Prepare-se, porque essa história vai destruir a ideia de paraíso que você tinha. Vamos falar sobre como a morte de um planeta foi a única forma de garantir a vida da humanidade. Eu me chamo Bruno Shinji, vem comigo. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Estamos falando de um evento cataclísmico que acontece nos livros finais da saga, escritos pelo Frank Herbert, antes de Brian estender o universo. Nessa época, Arrakis já nem é mais chamado de Arrakis. O nome mudou. A cultura mudou. Agora é apenas Rax. E Rax não é aquele deserto indomável que desafiava a humanidade. Ele se tornou uma relíquia, um museu, um ponto turístico decadente. Mas ainda era forte. Ainda era onde os vermes viviam. Vamos contextualizar aqui. Antes de Rax ser destruído, o Império já não era aquele modelo clássico, com o Imperador mandando em tudo. Era um velho Império enfraquecido e fragmentado, ainda funcionando, mas cheio de rachaduras. O poder real estava em blocos. As Bene Gesserit atuavam quase como um Estado, influenciando política, espionagem e religião. Os Ixianos puxavam a balança pela tecnologia, criando soluções que mudavam o jogo. E os Tleilaxu eram a ameaça biológica e econômica, com a ideia de que a especiaria podia deixar de depender só do planeta do verme. A guilda ainda existia e ainda era importante, mas já não era intocável. O monopólio dela era mais pressionado e mais vulnerável. E Rax, em si, já tinha virado um lugar sagrado e turístico, uma relíquia da velha Duna, mas continuava sendo estratégico porque ainda tinha vermes e especiaria natural. Então a destruição de Rax não quebra um universo estável, ela só revela o que já era verdade. O velho império já estava por um fio, e alguém finalmente ignorou as regras antigas e puxou o gatilho. E então chegam as honradas madres. Já falei sobre elas aqui no canal. Aquela versão distorcida e violenta das Bene Gesserit que voltam da dispersão. Esse é mais um vídeo da playlist sobre a dispersão e as máquinas pensantes. Tudo o que acontece depois do Caminho Dourado, depois da morte de Leto II. Mas enfim, as honradas madres voltam do universo desconhecido não para conquistar, mas fugindo de algo ainda pior. E quando elas olham para Arrakis, elas não veem um lugar sagrado, elas veem um alvo estratégico. E o alvo tem nome: apagar Duncan Idaho, que é um Ghola, do tabuleiro. Custe o que custar. Vamos contextualizar aqui. Por que as honradas madres queriam matar Duncan Idaho? Porque o Duncan, naquele ponto da história, não é só um guarda-costas. Ele vira uma anomalia que ameaça o sistema delas. As honradas madres dominam as pessoas por controle psicológico e sexual, por condicionamento, medo e dependência. E Duncan é uma das poucas pessoas que pode resistir a isso, escapar disso, ou até virar esse jogo contra elas. Além disso, ele é um ativo raro, um Ghola com treinamento e adaptação absurda, ligado diretamente às Bene Gesserit. Então, enquanto ele está vivo, ele funciona como arma, proteção e símbolo do lado inimigo. E tem mais um detalhe: Gholas podem carregar programações e gatilho dos Tleilaxu. Para as honradas madres, isso é uma variável perigosa demais. Então, no tabuleiro, a lógica delas é simples. Não dá para permitir que exista um homem capaz de quebrar o método de domínio delas e ainda fortalecer as Bene Gesserit. Por isso elas querem apagar Duncan do jogo. Então, num ato de brutalidade que faz os Harkonnen parecerem amadores, elas bombardeiam o planeta. E não é um bombardeio comum. Elas esterilizam Rax e derretem a superfície, transformando-a em escória. Elas esterilizam o planeta por completo. Elas transformam o planeta inteiro numa bola de rocha morta e fumegante. Agora, parem para pensar na ironia trágica disso. Durante milhares de anos, Arrakis foi o planeta mais protegido, mais valioso e mais cobiçado do universo. O Imperador Shaddam IV perdeu o trono por causa dele. O Barão Harkonnen gastou fortunas por causa dele. O Atreides virou um deus por causa dele. E de repente, acabou. O cofre da humanidade foi destruído não por alguém que queria roubá-lo, mas por alguém que simplesmente não se importava com as regras antigas. O impacto imediato do Império é o caos absoluto. É como se de repente todo o petróleo da Terra desaparecesse num piscar de olhos. A estrutura política que segurou a humanidade. Por milênios, o velho Império foi refém da especiaria de um único planeta.
Frank Herbert não faz isso por acaso. Ele queria nos mostrar que a centralização é uma armadilha mortal. Se você coloca todos os seus ovos na mesma cesta, ou toda a sua especiaria no mesmo planeta, você está pedindo para ser extinto. A morte de Rax é a prova final de que o sistema antigo tinha que morrer. E aí, com Rax queimando, o universo entra naquilo que chamamos de a crise da especiaria. Pensem comigo, a guilda espacial precisa da especiaria para navegar. Sem especiaria, a navegação segura colapsa. E todo o resto vem junto. Os planetas ficam isolados, o comércio morre, a civilização entra em colapso. Quando Rax é destruído, o pânico não é só... nossa, que triste. É pânico existencial. É o fim da linha. Mas é aqui que a genialidade política de Frank Herbert brilha de novo. Porque, como sempre em Duna, quem tem a informação tem o poder. Descobre-se que a dependência absoluta de Arax já não era tão absoluta assim para alguns. Os Tleilaxo, aqueles geneticistas perturbadores e nojentos, vamos ser honestos, que eu também já dissequei aqui no canal, vinham trabalhando em segredo há séculos. Eles conseguiram o que parecia impossível, criar especiaria artificial em seus tanques Axolot. Imaginem a virada de mesa. De repente, os Tleilaxo, que eram vistos como párias, agora detêm a chave da sobrevivência da guilda e das Bene Gesserit. Mais ou menos, na verdade. As Bene Gesserit, sempre paranoicas e sempre preparadas, tinham estoques secretos gigantescos. A Madre Superiora Taraza já suspeitava que esse dia podia chegar. Então, o que vemos não é o fim da especiaria, mas uma guerra econômica brutal pelo controle dos estoques remanescentes e das novas fontes de produção. A guilda espacial, que antes era intocável, agora está de joelhos. Eles têm que negociar, têm que se humilhar. A destruição de Rax expôs a fragilidade deles. Eles eram parasitas de um único hospedeiro, e o hospedeiro morreu. E tem um detalhe que as pessoas esquecem: o vício, as grandes casas, a nobreza. Eles não usam especiaria só para viajar ou viver mais. Eles são viciados. Quando o fluxo seca em Rax, não é só a economia que quebra. A elite do universo entra em crise de abstinência. Imaginem duques e barões poderosos, que antes decidiam o destino de bilhões, agora tremendo, perdendo a sanidade, dispostos a vender planetas inteiros por 1 grama de melange dos estoques das Bene Gesserit. A crise expôs que a gloriosa nobreza imperial era, no fundo, apenas um bando de viciados funcionais que perderam seu fornecedor. É uma imagem patética e poderosa do declínio. Quem controla a especiaria agora? Não é mais quem controla o planeta deserto, é quem controla a genética, os Tleilaxo. E quem teve a previsão de estocar, as Bene Gesserit. O poder mudou de geográfico para intelectual. Agora tem uma peça nesse tabuleiro que é fundamental, e eu não posso deixar de falar dela, Chiana. Eu não vou fazer aqui uma biografia completa dela, mas eu posso fazer um vídeo só sobre ela depois. Se vocês quiserem, claro. Deixa aí nos comentários se despertar a curiosidade de vocês. Mas o papel dela nessa crise é o que mais importa aqui. Chiana é uma jovem nativa de Arax, que estava lá antes da destruição. E ela tem um dom. Ela consegue controlar os vermes da areia. Ela fala com eles. E eles obedecem a ela. Por que isso é importante? Porque quando Rax é destruído, a única esperança de que a especiaria natural volte a existir, e mais importante, a única esperança de manter a consciência de Leto II viva, já que ele vive em cada verme, reside nela. Isso é algo que mexe com a base da religião que Poe e Alia construíram. O verme não é só um animal, é Shai-Hulud, é Deus. E ver uma humana dando ordens a Deus, isso quebra a mente dos crentes. As Bene Gesserit, sob o comando brilhante, implacável de Taraza e Eldrad, percebem algo crucial. Elas não podem salvar a Rax. Na minha leitura, inclusive, Rax precisava morrer. E elas se adaptam a isso. Num ato de desespero calculado, elas resgatam Chiana e levam um único verme da areia com elas antes do planeta ser vitrificado. Olhem a escala disso. O maior império da história, trilhões de vidas, trilhões de estrelas. Tudo agora depende de uma garota e de um verme menor contrabandeado numa nave no meio do caos. E aqui entra a ecologia política que eu tanto falo. As Bene Gesserit não salvam o verme por sentimentalismo. Elas salvam porque entendem que a biologia é poder. Elas precisam transformar seu planeta base, o Alok 9, em uma nova Duna. Você percebe a ironia? As Bene Gesserit, que sempre buscaram ordem e controle, precisam agora convidar o caos para dentro de casa. Elas precisam destruir o próprio paraíso delas para criar um deserto onde esse verme possa viver. Meio que elas se tornam as novas Fremen, ou demais, por pura necessidade de sobrevivência. Isso nos leva a um dos pontos mais fascinantes e tristes de toda a saga, que muitos de vocês me pediram para analisar: a promessa da terraformação. Desde o primeiro livro, o sonho dos Fremen, liderados por Liet Kynes e depois por Poe, era transformar Duna num paraíso verde, um mundo com água, plantas e chuva. Eles conseguiram? Em partes. Durante o reinado de Leto II, sim,
O deserto recuou, florestas cresceram. Mas por que isso foi uma falha catastrófica? Porque transformar Arrakis em um paraíso significava matar os vermes. Os vermes da areia morrem com água. A água é veneno para eles. Então, quanto mais verde o planeta ficava, menos especiaria existia. Essa é a grande tragédia ecológica que Frank Herbert nos joga na cara. O paraíso humano é o inferno para a fonte de toda a nossa civilização. Durante séculos, a terraformação sempre esbarrou numa resistência brutal, porque um Arrakis verde significava mexer no coração do poder, os vermes. Ninguém queria um Arrakis verde se isso significasse menos especiaria, e mesmo quando os Fremen conseguiram mudar o clima, perceberam tarde demais que tinham destruído a sua própria cultura. Os Fremen eram o deserto. Sem a dureza de Arrakis, eles amoleceram, viraram peças de museu, dançarinos para turistas verem. A falha da terraformação não foi técnica, foi política e espiritual. Então chegamos à questão central. A destruição de Arrakis era parte do plano? Era parte do caminho dourado de Leto II? Muitos debatem isso, mas aqui está a minha leitura baseada na lore profunda. A destruição de Arrakis não foi o plano, no sentido que Leto deixou uma carta dizendo "destrua o meu planeta na data X", mas foi a consequência inevitável e necessária das forças que ele colocou em movimento. Leto II, o Imperador Deus, queria ensinar uma lição permanente à humanidade. Não coloquem sua fé em um único líder, em um único planeta, em um único Deus. Enquanto Arrakis existisse, com seus vermes contendo a consciência de Leto, a humanidade ainda estava presa ao passado, presa à velha Duna, e as Bene Gesserit perceberam que, para sobreviverem às honradas madres, elas precisavam cortar esse cordão umbilical. Quando Arrakis vira fumaça e escória, as últimas pérolas de consciência de Leto são libertadas ou destruídas. A humanidade é forçada a finalmente crescer e sair da sombra do seu pai tirano. Foi uma lição escrita em fogo. Nada dura para sempre. Nem mesmo o planeta mais importante do universo. E tentar lutar contra isso, tentar segurar o passado, é uma batalha que você só ganha perdendo tudo. Me diz, você teria coragem de apertar o botão que destrói Arrakis para salvar o futuro da humanidade? Ou tentaria salvar o passado a todo custo? Se esse vídeo explodiu somente como as honradas madres explodiram Arrakis, deixa aquele like, se inscreve no canal porque a gente ainda tem muito mistério para desvendar. Essa série mesmo tem 6 vídeos. O primeiro foi sobre a dispersão e o segundo sobre as máquinas pensantes. Eu quis adiantar as máquinas porque elas têm o peso histórico antes da Jihad, e não só no futuro de Duna. Bom, ainda temos 3 vídeos, e o último deles será a Kralizec, a última batalha de Duna. Eu sou Bruno Chigi, até a próxima e que a especiaria esteja com você, seja lá onde ela estiver após a destruição de Arrakis.